Convido os irmãos a abrir sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Quero ler com os irmãos os versículos de número 30 e 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículos 30 e 31. Quem achou, diga amém. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Amém? Nós começamos na semana passada, e eu falei isso para os irmãos, nós vamos ter uma sequência de 14 temas sobre a base do cristianismo, tendo sempre como base que tem muita gente com muito tempo de igreja, mas que infelizmente não desenvolveu o entendimento do que é ser um cristão. E muitos não estão preocupados, muitas igrejas não estão preocupadas. Muitas pessoas também não querem ler Bíblia, não querem aprender, mas a função da igreja é ensinar. Se você pagar uma academia e não for, o dono da academia fica tranquilo. Quem está perdendo é você que está pagando e não está indo. Se você vem ao culto e não entende a palavra, não abre o coração, você perde o seu tempo. E a gente não pode perder tempo, porque tem muita gente que não conhece Jesus, precisando conhecer Jesus, mas ela não vem aqui. Ela não me conhece, ela não conhece ninguém, ela só conhece você. E é nesse momento que Deus quer usar você, para que no lugar que você esteja, você seja um ponto de referência do Senhor. E nós falamos que vamos tratar alguns temas como arrependimento, fé, perdão, regeneração, oração, santificação, ressurreição, escatologia. Vamos falar de tudo um pouco, para que todos aqueles que acompanharem possam, ao término desses dias, ter uma base e dizer, eu sei o que é isso. E saber se colocar. Porque quando você não sabe, você não se coloca direito. Quando você não sabe, você não consegue opinar corretamente. Eu entendo que muitas vezes não é maldade, é falta de entendimento. Então nós vamos tratar sobre esse assunto. E nós começamos na semana passada a tratar de um assunto que é o arrependimento. Que é uma coisa que parece que não tem mais sentido. Parece que arrependimento virou uma simples adesão a uma denominação. Quando alguém vem para a igreja, parece que ele virou um crente, mas não é verdade isso. Parece que ele se arrepende só para ceiar, ele se arrepende para participar do batismo, ele se arrepende para cantar na igreja, ele se arrepende para pregar na igreja, mas não é isso. E nós precisamos se lembrar um pouco da semana passada que nós falamos sobre a questão da palavra grega que traz a ideia do arrependimento, que é metanoia. Metanoia, literalmente em português, seria mudar o pensamento. Isso quer dizer que, quando eu me arrependo, eu não vou ter mais o mesmo olhar para o pecado. O que eu gostava de fazer, eu não vou gostar mais de fazer. Eu não vou ter privilégio, aquele orgulho de falar, não, eu antes, é porque agora eu estou na igreja, hein? Mas eu não vou ter esse orgulho. O meu passado vai me trazer até um peso de vergonha, de como eu pude gostar daquilo. Como eu pude me deliciar com aquilo. E muitos não entendem isso. E dizem que se arrependeram, mas vivem doidos com vontade de voltar para o passado. E muitos se arrependeram, se batizaram, estão na igreja, mas continuam com a mesma prática do passado. Então não existiu uma transformação. Não existiu uma mudança de mentalidade. Isso significa que a partir do momento que eu me arrependo, eu penso como Jesus. Perceba que o meu pensamento vai mudar quanto relacionamentos, quanto casamento, quanto trabalho, quanto funcionário, quanto patrão. Tudo muda, porque agora eu sou transformado. Eu não acho comum algumas coisas mais.
Algumas coisas não fazem mais parte da minha vida. Só que se eu não entendo o que é arrependimento, eu acho que é vir numa igreja. Eu acho que é ser o pastor da igreja. E não é isso que nós temos que pensar hoje. O arrependimento é uma transformação radical do meu pensamento em primeiro lugar. Não é da minha roupa. Porque tem muita gente de terno e gravata que não é crente. Não é nem crente. Só que tem o nome de crente. E nós estamos aqui para que a gente reflita e diga: eu preciso entender o que é isso. E se eu não estou entendendo, eu preciso orar, jejuar e perguntar. Para quê? Para que eu possa ser entendido. Não tem ninguém que entendeu, irmãos, e ficou morno. Ou negou, ou aceitou de vez. Porque também pode acontecer. De alguém ler e entender o que é arrependimento e falar: eu não quero isso para mim não. Teve gente que encontrou Jesus, irmãos, e disse: não, eu não quero isso aí não, esse negócio seu aí é muito, muito bonzinho demais. Tomar um tapa e dar a outra face, mandar dar uma milha, dar duas, pedir uma capa, dar duas. Não, 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 não. Comigo eu prefiro o olho por olho, dente por dente. Eu não vou querer esse negócio não. E aí quando vira a moeda que vem para o nosso lado, a gente não aceita o olho por olho, dente por dente. A gente só quer o olho e dente por dente com o irmão. Quando é comigo eu digo: não tem um negócio chamado misericórdia? Eu fiquei sabendo que na igreja tem misericórdia, mas ela não vale para os outros, só vale para mim. E nós estamos estudando nesse dia para que a gente não se arrependa de ficar toda a nossa vida dentro de uma igreja e ter que chegar lá e dizer o seguinte: eu fui para o culto, e ter que ouvir ele dizer: eu não te conheço, pastor Valdomiro. Você era pastor? Eu não te conheço. Esse é um grande perigo, e as igrejas estão às vezes brincando com isso. Então nós falamos na semana passada, eu vou voltar lá, aonde nós paramos literalmente quando eu estava dando exemplos do arrependimento e comparando com o não arrependimento, onde nós falamos de Pedro, que pecou verdadeiramente, mas ele se arrepende, e a palavra ali seria metanoia, e quando diz que Judas se arrepende, é metamelomai, que é o quê? É um remorso, é uma frustração por não ter visto acontecer o que eu queria. Ele primeiro pensou que Jesus ia resolver a coisa na pancada. Depois ele entendeu que se ele entregasse Jesus, na hora que viesse, Jesus ia ser o quê? Ele ia ser Deus. E Jesus se entregou. Pedro tentou ainda ajudar, cortando a orelha de Malco. Jesus falou: você está maluco, Pedro? Se eu quisesse, vinha um exército aqui, acabava com tudo. Pegou a orelhinha de Malco. Você já pensou que coisa incrível, irmãos? Eu assisto o filme, e me perdoe, porque eu fico assistindo e falo: esse leu a Bíblia. Porque tudo está na Bíblia primeiro. Você nunca viu isso? Eles viram ali. E nós estamos vivendo um tempo que parece que não entendemos o que é o arrependimento. Então, não é essa situação. E aí nós estávamos chegando nesse ponto, onde eu ia dar um exemplo do arrependimento, quando a gente vê a vida de Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia diz que ele se arrepende. E perceba, na nossa ótica, ele precisava dar metade do que ele tinha para os pobres? Jesus pediu para ele dar? Não. Jesus pediu para ele pagar 4 vezes mais a quem ele tinha defraudado? Não. Só que quando o arrependimento vem na nossa vida, o material perde um pouco de valor, irmãos. Se você vê um cristão que ele está muito, e não é que não tem que ter sonho, eu entendo o que eu estou falando, mas que ele está muito apegado a ter poder, ter dinheiro, ter nanã, ele não entendeu, porque é uma primeira coisa, você desapega dessas coisas. Não é que você não quer ter, é que você não faz uma quebra de princípio para ter. E se você fez errado, a tua consciência agora é mudada. Lembra que eu falei a metanoia? O pensamento mudou. Zaqueu tinha certeza, falou: não, mas eu consegui tudo isso roubando. E agora, meu Deus? E aí, ele vai dar para quem? Para os pobres. Não sabia de onde ele tinha pegado. E aí faz um compromisso ainda. Eu estou dando na metade porque eu não sei, eu roubei tanta gente. Eu não consigo voltar atrás, né? Eu não consigo sair pedindo desculpa para todo mundo e devolvendo. Só que o que eu vou fazer? Os que eu sei, porque tem uns que eu sei,
E se chegar aqui na porta, eu devolvo 4 vezes mais. Essa é a informação que não existe mais hoje. Perder dinheiro para ser crente. Nós temos dificuldade de ofertar na igreja. Nós temos dificuldade de dar uma oferta. Nós temos dificuldade de dar uma nota de 10 euros. Nós damos uma moeda de 1 centavo. Se só tiver de 10, irmãos, a gente não dá. Quantas vezes você colocou a mão no bolso e puxou a grande sem querer? Aí fez, hã? Eu já fiz isso, você não fez não? Eu já fiz, sou sincero. Tinha as notas aqui no bolso, falei, antes eu já olhei, né? Eu falei, a do meio é a de 5. É a menor, né? Coloquei a mão, me confundi, quando puxei veio a de 20. Voltei rapidinho. Falei, não vou dar de 5 não, vou dar de 5. Temos dificuldade. Aí você pensa, você vir para a igreja e ter que se desfazer do teu patrimônio. Ter que se desfazer do que você já tem. Ter que se comprometer de devolver para 4 vezes mais. Isso é uma transformação, é uma visão totalmente contrária. Eu não estou vendo mais como eu via. Para mim o dinheiro não é mais o principal é ter paz, o principal é ter comunhão com Deus, o principal é ter certeza que eu estou indo em caminho à Nova Jerusalém. Se eu não estou arrependido, eu não consigo fazer isso. E aí as pessoas confundiram, o arrependimento às vezes fica vir aqui na frente. Emocionar, e tem coisa, irmãos, e tem hora que o culto fica emocionante mesmo. Tem hora que você não sabe que você está chorando. Nunca passou por isso? Às vezes você olha algum jovem chorando, não é que você está sentindo o Espírito Santo, você fala, meu Deus, Deus está falando com ele. Aquilo te emociona, que você fala, que bom, que dá, mas você não está chorando, você está sentindo o Espírito Santo. O choro do Espírito Santo é diferente, porque ele te constrange. Você fica se sentindo indigno de estar com ele perto de você, mas você entende que ele veio e está com você. O arrependimento tem que fazer eu e você ir embora nessa noite dizendo o seguinte, espera aí, eu estou cheio de bagagem velha, eu estou cheio de palavreado velho, eu estou cheio de vontade velha. O arrependimento tem que fazer eu fazer assim, basta. Esse não é mais para mim. Mas você é bobo, você tem direito. Eu sei que eu tenho direito. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Só que a partir de agora a minha mente é outra. E tem coisa que não me convém mais. Eu não estou parando de fazer porque a igreja disse, porque o pastor falou. É porque eu estou com a visão de Cristo. E a visão de Cristo diz que as minhas prioridades, elas foram trocadas. Eu preciso ser uma testemunha dele. Eu vou almejar ser alguém com qualificação. Estude, jovens, estudem. Queiram ter boas coisas. Mas antes de tudo isso, queiram ter a comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus não anda por aí dentro de um carro de luxo triste. Anda dentro de um ônibus velho, lotado. Mas quando você olha na face, felicidade, alegria. Quando deita na cama, não é com base em comprimido antidepressivo, não, deita, faz uma oração, deita, dorme, se levanta e diz, Deus me sustentou. O arrependimento vai trazer para mim uma visão diferente da vida. E nós estamos vivendo como, irmãos? Quase igual quem não crê em Deus. Nós estamos vivendo quase igual como quem não crê em Deus. O arrependimento tem que fazer você se desvincular do pensamento materialista, do pensamento que é só material, é só homem, é só... Não, irmãos, temos que esvaziar-se de si e deixar o Espírito Santo entrar em nós. E aqui fica claro uma evidência de um clássico homem que se arrependeu. Aí hoje tem pessoas que se arrependem e não tomam atitude nenhuma, está tudo igual. Não teve um arrependimento genuíno. E por que nós temos que estudar isso? Para que eu saiba se o objetivo é esse. Eu tenho um arrependimento genuíno? Ou eu não entendia isso direito? Ou eu não compreendia isso direito? E eu estou caminhando ainda com algumas atitudes que eu não posso caminhar, que eu tenho que tirar da minha vida. Vamos continuar. Então, nós temos Zaqueu, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Romanos, capítulo 12, e o verso 2. Vamos ler?
Quem achou, diga amém. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Está escrito para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O convite para nós, quando se arrependemos, é não ser conformado com o mundo. Tem gente que às vezes não sabe de nada, de uma história qualquer. Mas quando ele escuta, ele fala assim: eu fiquei inconformado. Já viu isso? O que foi? Eu estou inconformado. Mas por que você... Não, eu fiquei sabendo ali, eu fiquei inconformado. É não aceitar, é não se encaixar, é não ver possibilidade de estar junto daquilo. Quando a Bíblia diz não se conforme com o mundo, é o seguinte: eu não posso ser um crente que não tenho esperança. Eu não posso ser um crente que caminho igual a quem não crê em Cristo. Eu tenho que me inconformar com isso e tomar uma atitude diferente. Mas qual que é a nossa atitude tantas vezes? Deixa para lá, é assim mesmo. Não, é a minha fase, eu estou jovem. Não, é a minha fase, eu estou velho. É a minha fase, eu estou no meio. Nós deveríamos entender que esse arrependimento, ele tem que gerar em nós uma inconformidade em viver como eu vivia antes. Eu não vou ser igual, eu não vou fazer as mesmas brincadeiras, eu não vou fazer os mesmos comentários, eu não vou ver os mesmos filmes, eu não vou ouvir as mesmas músicas. Eu tenho outra visão agora, eu vou ser diferente. E isso é um trabalhar, que nós vamos falar daqui a pouco, não meu e seu, é de Deus. Mas é preciso crer na palavra, é preciso entender o que significa arrependimento, para a gente não sair daqui hoje dizendo: eu me arrependi. Chega lá fora, nós estamos enganando pessoas, falando mal de pessoas, não orando, não lendo Bíblia, não jejuando, andando por caminhos errados e dizendo: mas é interpretativo. Irmãos, Deus, Ele é aquele que tem maior interesse em fazer a gente entender a palavra. Isso vale para todo mundo, quem está aqui, quem está em casa. Se você lê orando, você vai entender. Porque se você também não lê, você fica dependente sempre de alguém te explicar. E não é que sempre vai ter alguém para te explicar, é bíblico. Sempre tem uma liderança. Mas quando a gente não tem a intimidade, a gente cai na mão de liderança errada. Quantas pessoas estão por aí, irmãos, fazendo coisas que você só acredita se vê? Mas é preciso hoje entender que o arrependimento vai trazer para mim uma inconformidade com o pecado. E a gente estava falando na semana que o fato de reconhecer que eu estou errado não é arrependimento. Eu estou errado. Lembre sempre, metanoia, mudança, retorno. Conversão é mudar a direção. Aí eu digo: tá bom, eu estou errado. Porque você conhece alguém que diz: está fora da igreja, eu sei que eu estou errado. Mas ele está aqui na igreja? Não. Eu sei que eu deveria estar na igreja, mas ele não está aqui. Isso não é arrependimento. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13. Acharam? A palavra diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Perceba o que o texto diz. Não adianta eu falar: eu sei que eu estou errado, meu irmão. Então muda a direção. Então é difícil, né? É complicado, né? Os dias são maus. As igrejas, né? Os pastores estão tudo roubando, os irmãos são tudo falsos. Perceba, eu estou errado, não me corrijo e põe a culpa em você. Tem um monte de gente desviada que quando se fala de voltar para a igreja, de arrumar a sua vida, sabe o que ele usa? Outras pessoas erradas. Eu vou lá na igreja para quê? Para você ser referência do que você está cobrando dos outros, meu filho. Você vem aqui para você se transformar no que você quer que eu seja.
Não adianta cobrar dos outros o que eu não faço, isso é hipocrisia. Não adianta reconhecer sem mudar de atitude, isso não é arrependimento. E as pessoas estão achando que arrependimento é só falar, eu sei que eu estou errado. Não, mas confessou. Não, tem que confessar e deixar. E sabe o que nós perdemos de oportunidade? Porque Deus, Ele está disposto a perdoar. Deus está disposto a trazer para nós um novo tempo. Olha o que diz lá em Isaías 55, versículo 7. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Olha o que diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O que ele está dizendo? Deixe o ímpio, sai daí. Olha o que ele está falando, o homem maligno, para com esses pensamentos. Só que a gente acha que não é isso. Não, mas pelo menos está vindo na igreja, irmãos. Não é, entenda o que eu estou falando, não é que não tem que vir. É bom que está vindo. Mas se está vindo e não está sendo transformado, está ignorando a Deus. Se não tem transformação nenhuma, está ignorando a Deus. Ah, mas chorou um culto. É porque dá remorso. Quer aliviar a consciência. Tem uns que ficam fazendo caridade, dá cesta básica. Tem outros que fazem movimento. Isso não, o arrependimento vai fazer, sabe o quê? Não é você ver erro nos outros, é você ver erro em você. O arrependimento não vai fazer você apontar um dedo para os outros, vai fazer você apontar o dedo para você. E aí você vai falar assim: ele me ama, eu sendo assim, ama. Ele está disposto, sim, porque grande é em perdoar. Desde o princípio, desde Gênesis, Deus está tentando trazer para nós uma comunhão, um contato diário, uma relação íntima, de falar, de sentir, de se alegrar. Mas nós temos sempre o quê? Ah, mas veja bem, olhe, guarde. É preciso hoje entender que o arrependimento bíblico, ele exige uma ruptura com o pecado. O arrependimento bíblico exige uma divisão entre antes e depois. E nós estamos vivendo um tempo qual? Que não tem mais antes e depois. Ele só virou crente. Agora é um crente mentiroso. Era mentiroso, agora é crente mentiroso. Era prostituto, agora é um prostituto crente. Era agressivo, agora é um crente agressivo. Perceba como está difícil de entender que arrependimento é esse. Porque as igrejas não estão mais interessadas em converter pessoas a Cristo. Elas querem que você se converta à denominação, para que você gere uma receita, para que se faça um trabalho, para que se receba elogio. E isso tudo é válido, é honroso, mas o principal objetivo de estar aqui é que cada um de nós tenha um encontro verdadeiro com Cristo. E esse encontro vai fazer uma mudança radical. Quem via eu antes vai falar: o que é isso? O que aconteceu? Que lá só escutava funk, bebia, batia em todo mundo. Agora só escuta hino, é sempre calmo, tranquilo. O que aconteceu? E ele está no novo caminho. É nova estrada. E nós temos que orar porque tem cheio de gente perdida e não sabe para onde está indo. Tem gente que já está achando que ser crente é vir no culto e ficar aqui, ó. Tem gente que acha que é isso. Eu vi, viu, David? Abra sua Bíblia comigo, por favor. A gente precisa compreender e entender isso em nome de Jesus. Uma coisa que a gente escuta, e eu vejo muito isso, principalmente dos irmãos que são mais velhos, de igreja, que às vezes eles se acham superiores. Às vezes eles veem alguém falar assim: o culto lá é sobre arrependimento. Eu vou nesse culto. Eu sou crente há 30 anos. O que eu tenho que aprender? Não. Irmãos, todos nós temos que compreender a nossa natureza.
Quando você lê Romanos, que é tão conhecido, capítulo 3, versículo de número 23, o texto diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a gente vai no versículo 16, coloca o 16 para mim também, por favor. O 23, perdão. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora vai lá para mim em Romanos 3,12, por favor. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Nós temos que entender uma coisa: ninguém aqui é bonzinho, né? Não tem ninguém aqui que não peque. E tem uma diferença entre pecar e ser pecador, que aí a gente não sabe dividir isso. Quer ver o seguinte? Uma pergunta rápida, e seja sincero, levanta a mão. Quem está em casa não te vê o rosto. Quem aqui já mentiu, levanta a mão. Ok. Quem aqui é mentiroso, levanta a mão. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Pode ser que eu caia em algum momento. Pode ser que eu erre em algum momento. Porque eu sou ainda um ser humano e dependo 100% da graça, da misericórdia, da instrução e da direção de Deus. Mas um arrependido, ele não vive na prática do pecado. Mas pode ser que ele peque. E tem coisas que eu gosto de uma palavra que se fala muito no norte brasileiro, que é trivial. O que é trivial? Aí alguém fala: meu Deus, o que é trivial? É muito simples, é comum. O que faz parte do dia a dia. Você aprende ou tem uma cartilha ensinando quando acordar tem que abrir os olhos? Ou você abre o olho sozinho? Você acorda de manhã, você fala: opa, acordei, abre os olhos. É assim? É automático? Coisas que são normais para um crente. Um cristão não deveria ser repreendido porque está fofocando, porque está roubando. Peraí, é comum saber que um cristão não rouba, não mente, não adultera, não fornica. É comum. Mas hoje nós temos que voltar e começar a falar de coisas comuns, porque parece que tem uma galera que não pensa como Cristo, não foi convertida a Cristo, foi convertida à igreja. Aí quer trazer para dentro da igreja o que praticava no mundo. Aí quer que a igreja aceite a cultura woke, quer que a igreja receba todo mundo. Recebemos todo mundo, mas a Bíblia diz que tem coisas que são pecado, e eu preciso me arrepender do meu pecado. Quantos de vocês aqui, irmãos, estão se segurando em alguma parte da vida? Quantos de vocês em algum momento do dia não tem que fechar a boca e sair correndo, porque senão fala o que não devia? Porque é cristão, porque entende que se falar não fere as pessoas, fere o compromisso com Deus. Só que tem gente que não está mais preocupada em ferir o compromisso com Deus. Então nós temos que entender que todos nós carecemos, todos nós necessitamos do arrependimento. Precisamos se arrepender. O texto que nós lemos no começo, diz o texto, ele não leva em conta o tempo da ignorância, não. Ele vai chamar todo mundo que está aqui dizendo o seguinte: ei, tem que se arrepender. Abra sua Bíblia, vamos ler um texto? Coloca aí para mim Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, por gentileza. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Não vai ter, nós não vamos conseguir dizer que somos salvos porque tivemos atitudes boas. Em todo tempo, nós temos que entender que não merecíamos o que Ele fez. Não merecíamos perdão, mas Ele veio e se fez pecador por nós.
Aí tem alguém que começa a fazer alguma coisa, como eu estava dizendo, não, mas eu faço, eu sou bom. Não, não. Olha o que vai dizer Isaías, abre aí Isaías 64, 6. Vamos ler o que Isaías vai dizer? Mas todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo, não tem nada que eu venha fazer que justifique a minha salvação. Não tem nada, porque eu sou alguém mau. Você faz o bem para quem te dá alguma coisa. Basta quem dirige, sabe ver. A gente dirigindo, não é isso? Você vê uma porta aberta de um carro de uma pessoa que você nunca viu, tem uma criança atrás, a porta está muito aberta, o que você faz? A porta, a porta, a porta. O cara vai lá e agradece a você, obrigado, que gentil. Na frente tem uma velhinha de 80 anos dirigindo, te fechou sem querer, o que você faz? Sai da frente! Discussão. Hoje, quando a gente foi para a escola, a gente ficou parado uns 3 minutos. O cara parou o carro e desceu para brigar com a velhinha. E eu buzinando, falando, vai embora, para o carro, briga depois. Nós somos maus, irmãos. Não temos como fazer nada para ganhar a salvação. Ela foi um presente dado por Deus. Só que você tem que entender. O pecado que já tem em nós, ele causa uma separação. É Isaías 59. A mão de Deus não está encolhida, o ouvido não está surdo. Só que os nossos pecados, eles criam uma barreira. E Deus não pode nos ouvir. Como que nós estamos? Já se arrependemos? Entendemos o que é arrependimento? Estamos buscando esse transformar de Deus? Ou estamos vivendo como aqueles que fazem de conta que está tudo bem? Não, está tudo bem. Não está tudo bem, irmão. Se você repetir um pecado 2 vezes por semana, ele já não está tudo bem. Se tem coisa que você não está conseguindo parar de fazer, você tem que pedir ajuda. Você tem que, se você não está entendendo, você tem que fazer o que tem que fazer. Jesus usa uma expressão que a gente às vezes não entende. Ele usa hipérbole. Se a tua mão te faz pecar, o que você faz com a tua mão? Se a gente fosse fazer isso, hein? Tá todo mundo aqui. O que foi, irmão? Deixa eu parar. Ah, rapaz, tá cego? O que foi? Eu te conto. Varão, e aí, Pai do Senhor? O que aconteceu? Estava falando que não devia. Jesus não está mandando você se bater. Jesus está dizendo o seguinte: seja radical com o pecado. Seja radical. Se o teu celular está te fazendo pecar, fica sem celular. Ah, mas meus amigos, mas e a sua comunhão com Deus? Se o trabalho que você entrou está fazendo você ir para o inferno, pede a conta e vai procurar outro. Mas e o meu salário? E o inferno? Só que a gente não está entendendo o que é a vida com Deus. Não somos mais radical com o pecado. O pecado chega pertinho, o que a gente faz? Que vontade. Tem uns irmãos aqui da igreja, quando ele sair eu olho. É dia de refletir sobre isso. Todos nós estamos aqui para sermos transformados. E se nós não estamos aqui sendo transformados, nós estamos perdendo nosso tempo. Porque Deus, Ele não está longe, hein? Ele está perto. Só que se eu e você não estiver com a intenção certa, é como se Ele estivesse longe. Irmãos, tem gente que ficou no mesmo lugar que estava Jesus e não teve efeito nenhum. E tem uma raça, irmãos, tem uma raça fora da igreja que são desviados do cão. São que nem os fariseus. Ele consegue ver que é sábado, mas ele não consegue ver que um enfermo foi curado. E nós precisamos orar para não ser essa raça de gente.
Nós temos que orar todo dia e falar: peraí, eu sou uma referência do Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que olhar como Cristo olha, eu tenho que ter esperança, eu tenho que entender que sou salvo, eu fui regenerado. Qual é a minha mudança? Às vezes não tem. Às vezes tem que ficar caçando. E não é que é roupa, irmãos, é comportamento. Porque tem gente de terno e gravata que está dando mais escândalo do que quem está pelado por aí. Só que a gente definiu algumas coisas erradas e estamos pagando o preço por isso. Então, Jesus vai trazer uma mensagem ali em Lucas 13, quando ele deixa uma informação dessa necessidade de arrependimento. Coloca o versículo 5, onde Jesus estava ali falando com alguns homens, e eles tentavam jogar: quem morre assim é pecador, quem morre assim. Aí Jesus diz o seguinte: não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Porque a gente tem um hábito de ficar pensando o seguinte, uma das coisas que eu mais me irrito às vezes é quando alguém vê uma tragédia e fala o seguinte: eita, Deus pesou a mão. Irmãos, Deus pesou a mão, irmãos? Deus pesou a mão? Você acha mesmo que Deus quer pesar a mão na gente? Você acha mesmo que Deus está querendo te matar? Você já está morto. Ele está aqui tentando nos salvar, irmãos. Morto a gente já está. Como se mata um morto? E a gente não entende o Senhor, e a gente não se arrepende dos nossos pecados. Nós temos que nessa noite entender o seguinte: eu preciso me arrepender dos meus pecados. E o que é isso? Primeiramente, crer na graça e na misericórdia que Ele vai me aceitar. Só que a gente não está fazendo isso. A gente não está fazendo isso. Mas todos nós que estamos aqui, se não nos arrependermos, nós não teremos comunhão com Deus. E como acontece o arrependimento? Como que funciona essa questão de arrependimento? Tem um texto que ele traz um paradigma. Porque os discípulos, João começa a pregar, o que o João diz? Primeira mensagem de João: raça de víboras, arrependei-vos. Jesus vai começar, primeira pregação de Jesus, qual é? Arrependei-vos. Primeira pregação dos discípulos, aquela multidão viu tudo, chegou neles e falou: o que a gente tem que fazer? O que é que eles vão dizer? Arrependei-vos. Aí quando nós lemos Paulo escrevendo aos Efésios, tem uma palavra que eu quero ler com você. Abre aí. Agora só deixa eu achar aqui que eu perdi. Efésios não, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Que eu queria falar uma coisa de Efésios e não falei. 2 Timóteo capítulo de número 2, versículo 25. Acharam? Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Aí abre a sua Bíblia também comigo em Atos 11, vamos ler do 17 depois do 18. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. O arrependimento se inicia não em você. É isso que a gente não entende. O arrependimento se inicia em Deus. Quando você está aí pensando, eu tenho que melhorar, sabe quem está falando isso aí com você? É Deus. Você pode ignorar a voz de Deus, mas Ele está falando com. E aí é o momento que a gente tem Deus operando em nós arrependimento.
É Deus que convence eu e você, não somos eu e você que convencemos Deus. O arrependimento não começa em Valdomiro, começa em Deus. Quando você começa a dizer, peraí, eu estou errado. É o Espírito Santo que está aí perto de você dizendo, filho, eu tenho como te transformar, eu tenho como te mudar. Aceita a palavra de Cristo. Aí João escrevendo, ele diz o seguinte, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 16, versículo de número 8. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O que significa isso, irmãos? Se ele vai convencer o mundo do pecado, deu errado alguma coisa, que o mundo não. O que é convencer? É mostrar para você a situação que você está indo, que ela é errada. Mostrar o erro que tem no pecado. E ao mesmo tempo, o que o Espírito faz? Ele não só te mostra que você está errado. O texto diz que ele também vem e te convence da justiça. Sabe o que é isso? Ele diz o seguinte, sabe que você está errado? Deus amou você de tal forma que Ele mandou o Filho dele, e agora o Filho dele é morto, é ressuscitado, e você, se crê no Filho dele, a justiça do Filho te justifica. Mas diz também que Ele vem e te convence do juízo. E Ele diz, você é um pecador miserável, Ele te amou, mandou o Filho dele, Ele justifica você, mas se você não crê nele, tem um dia reservado para um juízo. E aí tem um próprio juízo de Deus, que muita gente não entende, muita gente brinca, que a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo. Cada um vai ter que prestar conta. Não adianta pôr a culpa em você. Eu vou dar conta de mim mesmo. Mas foi por causa do irmão. Não foi, eu falei com você. Eu mandei você ser fiel, e não olhar para os outros para não ser fiel. E é engraçado que bom exemplo não pega. Já percebeu isso? Parece que o bom exemplo de um pai não entra no filho. Mas o mau exemplo, todo mundo fala, o filho é aquele jeito porque o pai é um vagabundo, tá bom. Mas quando o pai é um homem de Deus, de oração, por que o filho é um vagabundo? Porque ignoramos o que Deus está trazendo para nós. Mas o Espírito Santo, ele te mostra o erro, mas ele também te mostra a justiça. E ele te mostra também o juízo. Só que você tem que tomar a decisão e falar o seguinte, você tem que se arrepender. Arrependimento é aceitar o caminho que Deus colocou na nossa frente. Arrependimento é entender o seguinte, Deus me chamou. Só que, irmãos, o diabo está tentando de tudo para nos enganar, irmãos. O diabo está colocando escândalo atrás de escândalo. O diabo está fazendo brincadeira. As igrejas estão virando uns lugares terríveis e terríveis em ponto de vista denominacional. Porque a igreja, ela continua igual. A igreja é santa, ela é lavada e ela é remida. Ninguém toca nela. Eu estou falando em termos denominacionais. O que se vê, o que você pensa de igreja aqui, né? Se você frequenta aqui, alguém olha para essa igreja e vê você. Ou não é assim? Você conheceu alguém e fala... A gente brinca assim, né? Às vezes você vê alguém com o cabelo mal cortado. Aí você fala assim, aonde foi que você cortou o cabelo? Aí a pessoa fala, por que você vai lá? Não, é para mim não ir nunca lá. Tem pessoas que quando conhecer você vai definir o seguinte, eu vou naquela igreja. E tem pessoas que vão dizer o seguinte, eu não vou não. Porque é só um mecanismo. É só um leva dízimo, traz dízimo. Faz festa, acaba a festa. E Deus nos chama hoje para entender que sem arrependimento não tem transformação. Se você não se transformou ainda, não é para você desistir, é para hoje você fazer o seguinte, espera aí, eu estou errado. Aí o diabo te acusa, mas ele vem e diz, tem justiça, Cristo se fez pecador por você, creia nele, porque quem crê, ainda que esteja morto, vai viver. E a gente nega isso, irmãos. Vamos sair daqui hoje pedindo a Deus, me transforma, Senhor. Eu já entendi quem sou. Só que às vezes a gente não entende quem Ele é. Parece, às vezes eu fico olhando, às vezes algumas pessoas falando, parece que Deus está com uma metralhadora na mão, sabe? Aquele, parecendo o Rambo, doido para matar a gente, tá nada. Esses dias eu orava, Deus falava, vocês já estão mortos. Não tem como matar quem está morto, eu estou aqui para dar vida. E a Bíblia diz para dar vida com abundância.
É você sair daqui com muita coisa para fazer e você fala, eu sou eu mesmo. Pode chamar. Às vezes alguém me liga e fala, pode ligar, não tem problema não. Mas se atende todo mundo, tá bom. Se a pessoa acha que eu posso dar um conselho, eu vou usar o que Deus está me dando e vou entregar. Vamos dar conselho. Não pode ligar para fofocar. Aí não liga. Ninguém me liga para fofocar. Glória a Deus por isso. Todo mundo que me liga é para pedir ajuda. E eu fico feliz. A pessoa se ligasse para fofocar? Quem te liga? Liga para quê? Vão te ligar para falar da referência que você é. Pastor, todo mundo está me ligando para falar dos outros. Vigia, varão. Você está sendo uma referência de fofoca. O fofoqueiro sabe para quem liga, irmãos. E a gente às vezes fica falando, não, mas eu só ouvi. É isso aí, o diabo quer que só escute. Quem passa muito tempo ouvindo o diabo, em minutos começa a obedecer o diabo. Porque a Bíblia diz que o poder da audição corrompe bons costumes. Má conversa corrompe bom costume. Começa lá a falar com o rapaz lá, ele vai falar, não, ixi, eu trocava de mulher, hein? Não, eu trocava de marido. Não, ixi. Aí chega uma hora e fala, isso aqui, sabe o que tem razão? Sabe que eu mereço mais? O inferno vai estar cheio de gente que achou que merecia mais. É bom a gente orar hoje, porque Deus está nos chamando a um verdadeiro arrependimento. Então é necessário, para se arrepender, ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, aceitar a voz de Deus, irmãos. Irmãos, não tem nada difícil não, irmãos. Não tem nada difícil. O problema é que eu não me encontro com Deus. Hoje eu comentava com alguém e a pessoa me ligou e eu falava, não lembro, agora me ligou muita gente, mas uma pessoa eu falei isso, não tem como a gente se estruturar vindo só uma vez por mês na igreja, irmãos. Não dá, irmãos, não dá. Quanto mais você vem, você fica mais crente. Pode falar que não, mas é. Abra aí sua Bíblia para você entender um pouco dessa justiça de Deus. Isaías capítulo 53, vamos ler? Pega do versículo 1. Quem está entendendo, diga amém. Quem está em casa, dá coraçãozinho, escreve amém aí e compartilha, né? Como diz o outro. Como é que dizem? Curte, comenta e compartilha, não é isso? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Olha a situação. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens se escondiam o rosto, era desprezado. E não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha o 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Dê um glória a Deus aí, a Jesus, que é bom, que é misericordioso e nos ajuda. Todos nós temos que entender, irmãos. Temos que entender isso. Temos que entender isso. Ele nos mostra o pecado, mas Ele nos deu a solução para o pecado. E se você não aceitar o perdão e a graça e não se arrepender, tem um texto que diz algo. João 16:11, vamos ler? Para a gente terminar hoje. Volta o 10, por favor. João 16:10.
Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E aí eu vi alguém falar, e eu não sou muito apto a pegar nenhum exemplo do diabo, mas o diabo sabe que está condenado, sabe que não tem mais esperança, e todo dia ele está fazendo o trabalho dele. Vamos ficar em pé, irmãos? Lembre-se disso. O Espírito Santo te mostra o erro, te mostra a justiça de Deus, e Ele também te mostra o fim. Então a gente precisa orar, semana que vem a gente continua. Deus abençoe os irmãos. E eu espero que após isso a gente possa entender o que significa o arrependimento. E depois nós vamos entrar na fé, para a gente refletir. Porque não faz sentido. Quer ver? Se eu perguntasse aqui para a gente terminar: quem tem fé, diga amém. Amém. Não, irmãos, quem tem fé, diga amém. Amém. Guarda esse amém seu aí, tá bom? Nós vamos chegar ao que é fé. Aí você vai verificar se você tem. A ideia desses dias é para a gente olhar para nós e falar o seguinte: eu não aprendi assim não. Eu não aprendi que arrependimento era isso aí não. Não sabia que era essa transformação real não. Por que hoje está todo mundo igual? Porque as igrejas pararam de falar do verdadeiro arrependimento. Mas nós vamos falar e nós vamos crer que Deus vai nos dar graça. E nós vamos sair daqui sempre transformado e mais abençoado em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor, irmão.